que fazer esse documentário, né? Por que a gente está fazendo esse projeto? Memórias em Movimento, a preparação corporal no Teatro Carioca. Eu acho que o objetivo primordial, primeiro, é divulgar. Divulgar o que é preparação corporal. Mas divulgar o que é preparação corporal pela perspectiva de quem faz a preparação corporal, né? É dar voz a esses agentes culturais. O que eles fazem, como eles fazem, que metodologia eles usam. Divulgar também como é que as pessoas percebem isso no corpo delas, quem está sendo preparado, como é que a sociedade entende esse trabalho, como é que ela analisa, como é que ela premia. Então é a gente tentar começar a tecer esse conjunto da obra. Lembrando que obra aqui é obrar, é o ofício, né? É o ofício de ser uma pessoa que realiza a função de preparação corporal. Quando o Cláudio foi chamado a primeira vez aqui, era para a ópera dos Presidentes, tinha 40 atores. Marília Pera, Deus, Loureiro, Dulcina. Então, era um elenco muito interessante, totalmente despreparado alguns. Então, o Cláudio rolou o trabalho corporal para dar uma técnica para o ator que fosse mais rápida para ele entender. Essa percepção que você estava falando ali, que ele fala de expansão, é de projetar movimento, de expandir, de estar presente com a tridimensionalidade. Para você, se você pudesse definir, o que é a preparação corporal? O que é preparação corporal? O que é um corpo preparado para mim, né, para estar em cena? É um corpo consciente. Consciente da sua presença, consciente do espaço que você ocupa, consciente do espaço ao redor. São práticas que te levam a esses lugares, de você perceber essa noção de presença, de aterramento, de conexão, de expressão na sua inteireza, né? Só isso. Simples assim. Tem a ver com vai servir a quê? Né? Porque a gente pode fazer um trabalho e vai servir a quê, já mais genérico também. É sala de aula, é num grupo teatral que tem uma linguagem, ou é para um determinado espetáculo. Isso já dá uma diferença enorme, né? De abordagem, pontos de vista, tipo de exigência, tipo de entrega necessária, ou, né? Eu comecei a dar aulas, e aí comecei com a preparação corporal mais como um aquecimento, que é como muita gente acha que a preparação corporal é um grande aquecimento para poder acontecer um ensaio. Eu comecei a entender a preparação de uma maneira diferente, como uma forma de abrir espaço de criação. Agora, quem está do lado esquerdo fecha os olhos. Deixando o que eu quero dizer, deixando assim, veja? Aí. É igual batendo couro na faz. Muito bom isso. A gente está falando de uma estrutura, né, cênica, que você já sabe o que vai acontecer, nós temos toda aquela estrutura, e eu tenho que preparar esse corpo para que ele esteja sempre disponível, vivenciar aquilo repetidamente como se fosse a primeira vez, né? Então, não entendo a preparação corporal como uma coisa que se prepara, aí vai lá, a pessoa estreia e acabou, né? Aí acho que é ali que começa o trabalho, né? A minha escola vai fazer ciência para tudo. E até hoje, eles dizem, porque o meu mestre, você não. Eu sempre digo assim, eu nunca ensinei aos meus alunos. Eu sempre incentivei, entendeu? Já o que eles trazem no corpo deles. Primeiro eu faço o que eu quero que ele faz,
depois ele vai fazer para me corrigir. Porque se eu não fizer primeiro para o aluno ver como é que ele faz, como é que ele vai fazer? Essa pergunta me fez lembrar de uma frase do Klaus, que para mim ela resume a ideia da preparação corporal, né? O Klaus ele fala mais ou menos assim: eu preciso devolver ou dar corpo para essas pessoas, porque essas pessoas têm o que dizer. Porque você também não pode despegar uma pessoa, e todo mundo tem seu talento. Pode dizer que aparentemente você viu que a pessoa sem nenhuma perspectiva não é real. Não é real. Trazer essa questão para uma sala de aula de dança dentro de uma universidade pública localiza, né, essa função também no âmbito formativo. Nós criamos uma disciplina na Unirio, que é um laboratório de movimento, que agrupa atores e não atores. Então é a gente trazer para dentro da universidade artistas, mestres, mestras que estão na lida diária com a preparação corporal, que fazem a história do corpo no Teatro Carioca para dentro da sala de aula Nelly Laporte. Tem um lugar meu labaniano que entende que o conhecimento teórico alimenta o trabalho da gente na cena. Não são duas coisas separadas, né? Então, fica um pouco redutivo a expressão preparação corporal e redutivo até para o nosso trabalho, nós profissionais, porque a gente não trabalha só o corpo, né? Tem o nosso olhar, tem o nosso afeto, tem o nosso trabalho. A gente não contempla uma peça de teatro. A gente assume inteira responsabilidade ao entrar no teatro. A gente entendeu que a preparação corporal ela tem 3 braços, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E com a maturidade do projeto, a gente realmente criou disciplinas com esse nome. 6 disciplinas. Preparação corporal para atores da A a F. As pessoas que fazem a preparação, elas ficam muito apaixonadas, porque é um desafio. É um momento que, primeiro, elas sentem que elas não sabem nada, que elas vão fazer o que ali, e depois elas entendem que o que elas fazem é uma síntese de todo o conhecimento que elas têm da vida delas com a dança e no curso, né? E além da graduação, agora a gente tem pesquisas no mestrado falando da preparação, pessoas que saem do projeto e que vão desenvolver suas pesquisas em preparação corporal. Corre as mãos lá. Inspira. Expira. E eu estimulo os meus alunos a valorizarem tudo que eles trazem também. Saber onde estão as suas gavetas de memória, eu acho fundamental para um performer. E o que você vai ativar para fazer uma voz mais teatral, falada, que se projeta, que se relaciona com o espaço, é algo que sai do cotidiano. Então você tem que sair desse lugar, mas você primeiro tem que conhecer o seu corpo. É um processo de autoconhecimento mesmo. Deixa eu fazer um textinho do clássico muito especial, que tinha um casal de diretores que disseram que ela não ia fazer grandes coisas com o que ela estava fazendo naquele momento, mas que aí tinha um outro casal, que era Miguel e Cláudia, que elas traziam uma coisa do cotidiano, por exemplo, andava no ônibus, depois ia fazer uma coisa no ônibus, e o Cláudia abraçava um gênio. E ela cada vez acreditava que ela era gênio, e acreditou. E continuou fazendo a mesma coisa que fazendo. Ela era um canto, mas ela acreditou. Qual é a melhor técnica, né, para preparar um ator, né, para a cena? Vocês já pensaram nisso? Isso já foi uma questão? Isso é uma questão na cabeça de vocês? Qual é a resposta que vocês têm? Eu acho que depende de cada linguagem que vai trabalhar. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é que a melhor técnica, sem dúvida, são as nossas provas. A resposta é essa que você deram, é isso mesmo.
E aí é legal que tem um livro da Jussara Milha que fala o corpo e dança, e que aí ela traz uma questão da massa Strazzacapa, que é justamente essa. Geralmente os alunos de arte sempre vão lá para ela e falam assim, e aí, qual é a aula que eu tenho que fazer para ter o corpo preparado? E ela fala assim, cara, não existe isso. Né? Assim, você não pode nem falar de técnicas no celular, você vai falar de técnicas, né? A dança afro-brasileira, que veio de uma metodologia que foi criada pela Dona Mercedes Batista, né, que já faleceu. Eu conheci através do Charles, né, que é uma pessoa que é uma das pessoas que continuam o legado dessa bailarina. Eu comecei a imaginar que essa dança poderia servir para o teatro, mas eu não sabia como isso ia se dar. Então o que eu tenho pesquisado é o conceito de ancestralidade, e eu não digo a minha ancestralidade, eu estou falando da minha, estou falando da sua, estou falando da dela, das ancestralidades, que cada uma tem a sua. Então, como esses elementos também podem contribuir para esse corpo expressivo na cena. Então, eu fui aluno de Amir Haddad, eu fui aluno de Klaus Viana, que era o diretor da escola, eu fui aluno de Augusto Boal, de Zé Celso, Iva Finch, todos os professores malucos. Graças a Deus, tudo filosofia. Eu tinha aula de filosofia. Porque eu fazendo isso aqui, quando eu tirar meu calcanhar do chão, lá, pá, tirei. Aonde está meu peso? Em todos os dedinhos. O peso do nosso corpo na dança tem que estar em cima de todos os dedos do corpo. Pá, pá, paralelo. Pá, tá entendendo? Mas eu tenho essa metodologia, essa vivência, que eu uso até hoje, que funciona e que é fantástico. Sabe? É isso que me dá esse vigor de vida, sabe? Estou com 71, né? E com a Dona Mercedes, na dança afro, tinha muito disso. Então eu me identifiquei demais com a dança afro-inteira pela coisa da expressão, da força. Que ela falava assim, olha só, a coreografia é essa. Guarda a sequência, mas dança do seu jeito. Dança do seu jeito. É ótimo. E ela foi a primeira bailarina clássica negra do Teatro Municipal e a primeira dama da dança negra. Então, quando se fala em balé folclórico de Dona Mercedes, até hoje, a felicidade que eu tenho é essa. Onde chega um dos discípulos da Dona Mercedes Batista, falou, esse daí, discípulo da Dona Mercedes Batista, os olhares dele para nós são diferentes. Diferente aí. Quando ela via que você levava jeito, olha, aguenta ela, porque era... Ai, que delícia, ai, que delícia, ai, uma delícia mesmo. Esse pensar do samba enquanto preparação corporal, seja para o ator, para o músico, ou para o dançarino mesmo, né? Agora, ó, tá aí, tá... É trazer ele para um universo basicamente de humor no corpo. Aí vamos fazer assim, ó, torce, puxa o quadril, puxa, um lado, puxa o outro. Puxa um lado, puxa. E o samba, antes de mais nada, ele é comunicação, e é uma comunicação através do humor, da gentileza, da cordialidade, da elegância. Isso tudo nos conecta com a possibilidade, né, da gente ter um pouco que é sagrado. Né? E esse lugar do sagrado é onde tece relações com essas danças, sejam populares, sejam tradicionais, não importa, mas são danças que fazem parte de uma memória cultural. Então, eu acho que a minha pesquisa, e como de outras pesquisas que também já estão acontecendo nesse sentido, eu acho que contribui para abrir outras janelas para que a gente possa pensar outras possibilidades de preparação corporal. E isso eu estou falando de uma seara de uma estética negra. E ainda se tem pouca pesquisa falando
de uma seara que vai contemplar uma estética indígena, por exemplo. Não, é uma coisa que não existe uma regra que você possa dizer, é assim ou é assim. Gostei ou não gostei, isso é relativo. O balé clássico ficou durante muito tempo num lugar que não fez muito bem a ele. Acho até que continua nesse lugar. É para poucos, né? Você tem que começar muito cedo. Você tem que ter condições físicas excepcionais. Então isso, de uma certa maneira, distancia qualquer pessoa, e sobretudo o ator e a atriz aqui em questão, em ter uma relação com esse gênero de dança que é o balé clássico. O ator e a atriz não vai estudar o balé clássico para se tornar um bailarino clássico. Ele vai se valer da instrução do balé clássico para trabalhar esse corpo e esse corpo poder ser, vamos dizer, amplamente expressivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu via que tinha alunos que não passavam nas audições. Eu falei, gente, tem que começar. Eu sou paga para fazer esse pessoal aqui passar em tudo. Saí do balé clássico a vida inteira trabalhando com balé clássico e entrei aqui para dar aula de balé clássico para ator. Eu tive que até, me adaptar à fala, à abordagem. É diferente você falar com um ator e falar com um bailarino. Os mundos são diferentes, apesar de todos terem arte. Então, essa passagem de conhecimento corporal para o outro, eu vi na Angel. Nessa escola, teve milhões de pessoas que viviam para mim. E hoje, essa escola é considerada a segundo local, porque veio todo mundo fazendo uma troca de atores, de bailarinos, acaba virando uma escola que está fazendo para comprovar que aqui tem mais atores que propriamente bailarinos. Eles vão acabar também virando bailarinos. Foi lá que eu descobri que eu podia dançar, porque nessa escola eu aprendi a me perceber, né, e a conhecer a dança tendo o meu próprio corpo como referência. Isso, eu não tenho uma referência visual, então para mim não funciona uma sala de dança com o professor na frente fazendo os movimentos e a gente tendo que reproduzir. E estou girando os punhos. A metodologia angelviana tem muito a ver com essa oralidade da gente aprender a se comunicar através do corpo, através do movimento e consequentemente, através das palavras. Não é um exercício de acertar, mas é um exercício de comunicar. Desde a minha formação na Angélica, eu fui aprendendo a lidar com a minha diferença, que eu acho que isso é fundamental, para poder perceber a diferença do outro, respeitar a diferença do outro, né? Que ela trabalha com a percepção sensível, com perceber, né? Não simplesmente reproduzir o movimento. Muitos dos trabalhos iniciam por uma ideia que você vai começar a pesquisar improvisando. A gente tem que ter um olhar, enquanto operadora corporal, de como não excluir. Cada vez a gente está mais conectado, mais inteiro no movimento. E não excluir, muitas vezes, não quer dizer que a pessoa vai fazer exatamente o que a gente acha que tem que ser feito. E sim o que aquela pessoa, como ela se adapta a um exercício. E muitas vezes não sou eu que vou descobrir isso, é a própria pessoa. Mas quanto mais você incentiva, mesmo que a pessoa tenha dificuldade, se ele decidir, porque assim, você ajudando, vai ajudando a ver as possibilidades. As dificuldades acontecem. É como a Regina mesmo coloca, porque ela era uma pessoa que ninguém acreditava. Uma da tarde eu chego e já subo direto para a aula. A professora já me olha com uma cara de reprovação, porque ela pressupõe que eu não vou ser capaz de fazer nenhum dos exercícios que ela vai propor. Eu olho ao redor e eu consigo entender o porquê. O corpo é o nosso primeiro espaço de atuação política no mundo. A oportunidade de trabalhar com as outras pessoas,
facilitar, conduzir, vivenciar, dialogar, né? Proporcionar transformações de uma potência de revolução gigantesca. Há um tempo atrás eu me sentia muito sozinha, sem ter com quem trocar, porque a gente tinha uma resistência muito grande, nem todo mundo queria fazer direção do movimento. Pra quê? Pra quê direção do corpo? Pra quê? Quando na verdade hoje se entende que é fundamental, que é importante, né? Eu não lembro, não tenho certeza quem era o diretor, então não vou dizer. E o elenco era convidado a chegar uma hora antes para fazer o trabalho dela. Não iam. Sim, não respeitavam. Tem um outro lado também que eu acho muito interessante, aqui na Unirio, que eu sinto, por exemplo, com a nossa ação, é que como esse lugar é visto e é abraçado como um lugar profissional, de fato, quando os estudantes, atores e atrizes vão, né, se formam para o dito mercado de trabalho, e aí tem esse lugar que a Nara falou, eles vão estar numa produção de um trabalho e chega um preparador corporal, eles têm um olhar diferente para essa pessoa. Com certeza. Né? Então é um lugar, é uma mudança também, porque como Nara, eu também já trabalhei em algumas produções de teatro, onde os atores não acreditavam nesse trabalho. Né? E esses ofícios, eles devem ser reconhecidos nas categorias permanentes de premiação, porque eles ficaram muito tempo como prêmio especial. Então, o que aconteceu? A classe, né, que vem se formando, né, de preparadores corporais se juntou. Em 2018, escreveu uma carta. Essa carta foi assinada por mais de 200 pessoas e foi enviada, na época, para as principais premiações do Rio de Janeiro. Mas a partir de 2019 começaram a surgir. Então a PTR, por exemplo, criou a categoria e premiou inicialmente uma outra pessoa que também é um marco histórico no Rio de Janeiro, que é a Angel Viana. Então, em 2019 ela recebeu o prêmio de direção de movimento e a partir de 2020 virou uma categoria permanente nas premiações. É um trabalho que me deu um trabalho louco, ser reconhecido não é normal, é assim que deveria ser. Eu trabalhei muito, nós todos trabalhamos muito. E eles faziam aquilo com muita alegria, os atores e atrizes. Eram 3 ou 4 atores e uma atriz. Eles faziam aquilo com muita alegria. Nos divertíamos muito nos ensaios. Mesmo que a gente lide com sentimentos mais escuros, a alegria está ali, a alegria da criação, de estar em criação. Nem sempre a gente consegue. Eu mesmo, às vezes, entro numa depressão louca, porque acho que não estou conseguindo. Mas é cilada, cara, é cilada. É sempre pela alegria, pelo sentimento positivo que nos toca para cima e para frente. Talvez quando a gente pensa em memória, que é um dos títulos do projeto, a gente coloca o farol para trás, né? Como dizia o Pedro Nava. Mas a memória é onde você está e a memória é também o farol para frente. Então eu acho que tem aí um fio, né? Um fio narrativo e condutor, que é essa memória, que é o lugar também do que vai ser, né? O que vocês vão trazer pra gente. Eu tô curiosa para saber. Mas é bom, gente nova que pensa de maneira diferente, outros que não pensam, a gente vai juntando também. Então é bom. Mas não, você não vai unir mais. É bom. Aqueles que adoram. Faz uma listagem aqui da gente.